Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia, são 8 horas da manhã, 8 horas e 1 minuto, manhã de quarta-feira. Hoje é dia 4 de novembro de 2020, sempre uma alegria estarmos juntos. Programa Encontros de Fé, eu sou o Pastor Márcio aqui da cidade de Gravataí. Bom dia você que nos acompanha, bom dia a equipe, bom dia Bruna, bom dia a todos que têm estado conosco de segunda a sexta-feira, das 8 até perto das 9 da manhã. Estamos alegres por tê-lo conosco, por ter cada um de vocês participando. Como legal, bacana assim a gente poder abordar temas importantes para o nosso dia a dia. E também, ontem, a respeito da pergunta que fizeram, eu trouxe aqui no ar a resposta e o pessoal agradecendo, inclusive no particular, algumas perguntas, e a gente fica feliz de poder contribuir e de poder fazer parte daquilo que Deus tem feito, e de alguma forma trazer crescimento, edificação. Juntos nós somos edificados. Sabe que todo tema que surge, todo tema que é abordado, quem serve tem esse privilégio, é o primeiro a receber instrução. Então nós seguimos aí trabalhando com a tua participação. O programa é interativo, você manda sua mensagem de texto, você manda o seu pedido de oração, sugestão de temas a serem abordados. Tenha liberdade, não há problema algum. O máximo que vai acontecer é, na verdade, a gente sempre traz um esclarecimento sobre alguns assuntos que podem não ser um tema prático para o dia a dia. Existem curiosidades que podem levar até nos encaminhar mais para uma direção de polemizar algo do que propriamente, não pela pergunta, mas quando se coloca um tema no ar, às vezes incita mais a polêmica do que a edificação e o crescimento. Então, pode em alguns momentos, conforme o tema ser sugerido, e a gente percebe se ele vai trazer mais polêmica do que edificação, a gente dá uma pequena explanação e a gente segue em algo sempre prático, para a tua edificação, para a nossa edificação, para que juntos, juntos sejamos edificados e o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Sempre a gente procura fugir aqui de polêmica, dessas questões que a gente sabe que acaba não edificando. Ocupar bem esse espaço é importante. A pergunta que colocaram ontem foi importante, e foi pertinente também. Então, você é sempre bem-vindo, tua dúvida, tua sugestão, teu pedido de oração, tua necessidade. Hoje, quarta-feira, hoje dia 4 de novembro de 2020, tem culto na Parada 64, tem culto em boa parte, praticamente em quase todas as sedes das igrejas Encontros de Fé, com exceção de Porto Alegre, nossa sede principal, geral, nossa sede ministerial, e com exceção também de Novo Hamburgo. As demais hoje, todas, praticamente as sedes, nós temos culto de socorro, de fé, de milagres, culto de libertação. A gente fica pensando, às vezes, alguns podem achar, mas será que já não caiu moda esse negócio de culto de fé, de milagre? Na verdade, o evangelho não é um modismo, o evangelho é atual. Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. A palavra de Deus, ela é vida, e como vida nós sabemos que as pessoas precisam das suas necessidades no seu dia a dia, na sua vida, para ter qualidade de vida, e as pessoas precisam de suprimento, elas precisam de cura, elas precisam das suas necessidades serem supridas de alguma forma. Então nós sabemos que a palavra ela edifica, mas a palavra também atesta, a palavra também avaliza os milagres, a cura, libertação dos cativos. Nós falamos muitos temas aqui a respeito de servir, a respeito da batalha espiritual, mas não podemos deixar de continuar proclamando um evangelho que é transformação, um evangelho que é socorro, um evangelho que ele pode ser teórico, mas ele é teórico e prático, e ele não é um evangelho só do mundo das letras e da filosofia, não, o evangelho ele é vida,
ele é vida em abundância. O Evangelho é a manifestação do poder, do sobrenatural de Deus. Deus nos surpreendendo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, quando proclamamos o Evangelho, em Marcos 16 diz que sinais seguirão os que creem. Sinais significa milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Cura dos enfermos. Sinais significa está sendo sinalizada uma direção, né? Uma direção. Os sinais, eles norteiam o andar de alguém. Os sinais no trânsito, ele norteia, dirige, ele conduz e sinaliza o motorista o caminho certo e o caminho que é incerto, o caminho a ser seguido e o caminho que não é para ser seguido. Então, sinais seguirão os que creem. Os sinais, a manifestação do poder de Deus, sinaliza que há um Deus que nos ama, há um Deus que te ama e um Deus que quer nos abençoar. Então, já aproveito aí, hoje à noite, a partir das 20 horas, nossa reunião de fé, de socorro, milagres e libertação. Você é nosso convidado. Não fique de fora, né? Nós estaremos também transmitindo pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, hoje a partir das 20 horas, na Parada 64. Você pode fazer a sua inscrição, ainda dá tempo, pelo telefone 996-321-740. 996-321-740. Tá certo, gente? Também para o culto de domingo. Domingo, Santa Ceia. Nós não fizemos uma chamada, né? Mas nós vamos fazer uma chamada para colocar junto com o intervalo. Assim como tem os nossos comerciais, nós vamos ter a chamada. Tá aí no rodapé, né? Santa Ceia do Senhor. Faça a sua inscrição pelo telefone 996-321-740. Santa Ceia com 2 horários no domingo, às 18 horas e às 19h30. Então o culto das 19h30 da Santa Ceia será transmitido pela nossa live. Será transmitido pelo Face e pelo YouTube. Então tá aí dado o recado, Santa Ceia, faça a sua inscrição. Digo de passagem aqui que já tá assim, ó, os 2 horários. Então vamos se mexer. Faz a sua inscrição. 996-321-740. 8 horas e 8 minutos. Quarta-feira, hoje, quarta-feira, dia de culto de fé, de socorro e milagres. Faça a sua inscrição também para hoje à noite. E que tenhamos hoje um dia de vitória e de bênção. Por que isso, pastor? Porque toda vez que você quer ir num culto de fé, de socorro e milagres, não esqueça que é uma batalha espiritual. Quando você quer levar alguém num culto de fé, de socorro e milagres, é uma batalha espiritual. Esteja orando para que você convide alguém, essa pessoa participe. Nós temos N exemplos, testemunhos de pessoas que desfrutaram e estão desfrutando de uma transformação. Chegaram de um jeito e saíram de outro. Chegaram cabisbaixo, chegaram entristecidos e saíram transformados. Inclusive, se tem alguém que nos acompanha que quer compartilhar um testemunho, vai ser legal. Nós vamos estar lendo aí. Vamos ver quem é que está conosco nesta manhã. Já vou fazer a lição de casa, já vou compartilhar, curtir aqui. Eu não vou curtir porque senão vai parecer que é o próprio Encontro de Fé, curtindo Encontro de Fé, fica estranho. Mas eu posso compartilhar, né? Inclusive comentar. Você vê comentários, telefones, e é nós aqui da administração, da gestão do grupo, da igreja. Vamos ver quem é que está com a gente então, nesta manhã. A Inês Santana, a Vera Regina, a Terem Prestes, bota aqui bom dia, irmãos, juntos para mais um culto cheio da palavra do Senhor. É isso aí, Terem, firme, legal, bênção. Jorge Antônio Norato também, um abraço, Jorge, paz. Jorge coloca paz, pastor, um abraço a Carla, família, Carla que fez uma pergunta muito bacana também, né? Filho querido que seguido aqui com a gente também, servindo. Quem mais? A Vive Márcio Carvalho. Paz, pastor, bom dia. Presença de Deus muito forte ontem no culto na Morada do Vale. Bênção de Deus. Legal, Vive, um abraço, pessoal da Morada do Vale, pessoal do Parque dos Anjos e pessoal do Parque Florido. Tiveram um culto ontem, né? Ontem à noite. Quem mais aqui? A Carla Norato, bom dia, pastor. Bom dia, Carla, Deus te abençoe. A Maria do Socorro também, bom dia, pastor Márcio. Bom dia, Maria, irmã Maria.
família querida também. O Maicon junto com a gente. Paz, pastor, que todos nós tenhamos um dia abençoado. Amém. É isso aí, Maicon. Deus te abençoe. A Eunice Melo. Bom dia, pastor Márcio. Bom dia, Eunice. Um abraço, Eunice. A Mara Nunes, ela coloca aqui: paz do Senhor, meus irmãos, cumprimentando a todos. A Rosane de Fátima também está assistindo. A Mara Nunes, estamos ligados em Santa Catarina. Olha aqui, de Santa Catarina. Qual a cidade a Mara Nunes está falando? Coloca aí, Mara, qual é a cidade de Santa Catarina? Inclusive, vamos ver quem é que é de fora de Gravataí que está nos assistindo. Coloca aqui qual a localidade. E quem é de Gravataí, coloca o bairro. Vamos ver. Edna Pereira também conosco. Bom dia, paz, pastor Márcio. Paz, Edna, Deus te abençoe. Abraço também aqui a Aline Magnus, que está com a gente, botando aqui um bom dia. O Gerson da Conceição também está assistindo. Muita gente querida. A Mariléia Cristina, o pessoal está entrando aqui, ó. Mariléia Cristina Fraga também bota bom dia, pastor Márcio. Bom dia, Mariléia. Abraço. O pessoal ligadaço com a gente aqui, né? Vamos ver. São 8 horas e 12 minutos, manhã de quarta-feira. Eu vinha falando ontem a respeito de João 21 e tem mais gente entrando, ó. A Mara Nunes colocou aqui Biguaçu, pastor. Biguaçu, conheço. Logo quem passa a entrada logo quem passa o acesso a Floripa, né? Tá em São José, passou o acesso a Floripa, logo em seguida já é Biguaçu. Conheço bem a região, gosto muito daquela região linda, região do litoral catarinense. É uma das regiões mais bonitas do nosso país. Então, um abraço pessoal de Biguaçu, ali da região da Grande Florianópolis, né? Vamos dizer assim. Um abraço, Mara, e toda a família que nos acompanha. Valdir Galhardo, um abraço, Nezinho. Eunice Melo, bota aqui, Morada do Vale. É isso aí, legal. Eu vim falando essa semana, falando a respeito da vida de Pedro, aliás, né? Do apóstolo Pedro, Simão Pedro. E também em João 21 nós temos ali quando ele foi interrogado por Jesus. Jesus apareceu para eles, né, para os discípulos, depois da pescaria. E eu quero dar continuidade falando numa outra corrente, numa outra linha de pensamento aqui. Nós temos Jesus que investiu na vida de Pedro, com toda a oscilação de Pedro, com toda a instabilidade que Pedro mostrou, né, a questão de ser um homem bem intempestivo, um homem carnal, né, um ser humano, vamos dizer assim, Pedro, um ser humano. Um dia estava lá em cima, um dia estava lá embaixo, né, e isso faz parte, isso é inato do ser humano, isso, né, essa questão dessa instabilidade, porque mostra a nossa fragilidade e mostra também que nós não podemos viver sem Deus, que a estabilidade e a segurança que precisamos, e estabilidade e segurança, às vezes a gente coloca no contexto em que vivemos, né? Quando a gente se debruça na palavra de Deus, a estabilidade e segurança, nós percebemos que Deus não traz para o contexto em que vivemos. Deus traz para nós que estamos no contexto. É diferente. É interessante isso, né? Porque muitas vezes as pessoas balizam, né, o estar bem, a questão do contexto. Como é que está a minha volta? Como é que está o mundo que eu estou vivendo? Como é que está o meu dia? Como é que está a minha vida? Não, a questão é como você está no seu mundo e na sua vida. No contexto em que você vive, no bairro em que você vive. É diferente. Então, quando nós olhamos para Pedro, nós percebemos que Pedro, ele é um ser humano. Por que isso, pastor? Porque ele demonstra a instabilidade e segurança que o ser humano, que é inato do ser humano. E é o que o Evangelho nos proporciona em Cristo Jesus, que o Espírito Santo nos traga entendimento, compreensão, e que o Espírito Santo venha nos trazer esse desejo de se permitir ser tratado por Deus, se permitir ser fortalecido por Deus. É no homem interior. Então, no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, Jesus disse, eu venci o mundo. Então, veja que a estabilidade e a segurança, ela não está no mundo, ela tem que estar em nós. Nós que temos que ser estáveis, nós que temos que ter uma estabilidade, nós que temos que estar bem, né? Então, nós não podemos depender aqui do mundo. Então, veja bem que Pedro, ele como ser humano, ele teve feliz, teve alegre, teve triste, foi violento,
foi impulsivo, compulsivo, foi um homem de revelação, ao mesmo tempo teve a cara de pau de censurar Jesus. Imagina tu chegar e censurar teu chefe. Uma coisa é tu chegar e dizer para ele assim: posso dar uma ideia aí? O que tu acha? Mas Pedro pegou e começou a censurar Jesus. Porque quando você diz assim, posso dar uma ideia, tu tá dando oportunidade pro chefe dizer, não, depois a gente fala. Vamos orar. Mas aí tu vê, Pedro chegou e censurou Jesus quando Jesus disse que ia ser crucificado, né, ia sofrer. Então a gente vê o ser humano em Pedro, né? Nós podemos nos enxergar. E o que nós vemos aqui depois, nós vemos que Jesus investiu em Pedro e ele acabou questionando, perguntando para Pedro por 3 vezes se Pedro o amava, e Pedro acabou ficando triste porque se lembrou que havia negado Jesus 3 vezes. Mas a gente vê a investida de Jesus em Pedro. Jesus fazendo Pedro cair em si para que ele fosse curado, para que ele reconhecesse a sua instabilidade nesta autoconfiança, entre aspas, né? Para que ele não caísse novamente no mesmo erro, que ele foi autoconfiante e acabou traindo Jesus, ele cometeu vários equívocos. Então, mas Jesus investindo para que Pedro fosse um homem frutífero, fosse um homem canal de bênção, fosse um homem cheio do Espírito, fosse um homem estável, né? Então, neste processo, nessa investida de Jesus, Pedro acabou se tornando um apóstolo e um homem cheio do Espírito, um homem onde as suas roupas curavam, onde a sua sombra curava os enfermos, né? E alguém pode dizer, mas daí não era a graça de Pedro, talvez fosse a fé de quem estava aguardando a sombra. Eu creio que são as duas coisas. Né? Então, mas também nós temos aqui, queridos, Jesus mostrando também que há momentos de decepção, de frustração, aonde as pessoas enfrentam uma decepção porque não há uma certa compreensão do que está acontecendo. Porque os discípulos haviam perdido quem? Jesus. Jesus havia sido crucificado, havia sido morto e sepultado. E aqui os discípulos voltaram a pescar. Eles voltaram para a velha vida. Aqui está dizendo que Jesus foi ter com eles, e aqui foi a 3ª aparição de Jesus, e os discípulos tinham trabalhado e não tinham pego nada. Aquela noite eles nada apanharam. Ou seja, eles voltaram a ser pescadores, né? O passado parece que foi a melhor alternativa diante de uma frustração. Qual foi a frustração? Jesus, o seu mestre, com quem eles estiveram 3 anos. Jesus, o seu mestre, com quem eles estiveram 3 anos, havia sido crucificado, morto e sepultado. Então houve um sentimento de tristeza, de perda. Pedro havia negado Jesus 3 vezes, os discípulos se dispersaram. Parece, como a gente costuma dizer, a casa caiu, né? Caiu a casinha. Assim era o sentimento deles, porque não havia tido ainda uma compreensão. Embora eles tivessem ouvido todas as instruções do Senhor Jesus, mas eles não haviam ainda compreendido, até que depois da ressurreição eles compreenderam, né, a respeito do plano de salvação. Mas até então eles haviam perdido o seu mestre. Até então eles haviam perdido, no sentido, tiveram uma frustração na sua caminhada de fé. E tem muita gente que passa por isso. Daqui um pouco acontecem algumas coisas que lhe foge da compreensão. E a tendência, quando nós não compreendemos alguma coisa, é você se frustrar, você ficar triste, você ficar inseguro. Então, você inclusive ser a alternativa, ser a velha vida. Por que muita gente acaba se desviando? Ou deixando de congregar? Porque muitas vezes não compreende algumas coisas que estão acontecendo.
porque muitas vezes se frustram na caminhada pela falta de compreensão. Decepções na caminhada. Veja bem. E muitas vezes as decepções, as pessoas acabam terciarizando a responsabilidade e não assumem a responsabilidade. Quando Jesus foi interrogar Pedro, Pedro, tu me amas, tu me amas, tu me amas por 3 vezes, Jesus fez Pedro compreender a sua falha e o seu erro. E fez Pedro compreender, cair em si para que fosse curado. Para que ele pudesse voltar a andar e viver por fé. São 8h22. Tem muita gente numa situação como essa. Voltamos. Encontros de Fé, Gravataí. Patrocínio, Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana, plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955, Parada 79, em Gravataí. Paiva, balas de goma, 984-770080. Imola Veículos, Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado, Gilson Rangel, 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas, Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros, protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus. SOS Combustível. Venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha. Centro automotivo para troca de óleo. Contato 2160-8242.
Estamos de volta, 8 horas e 28 minutos, programa Encontros de Fé, eu sou o pastor Márcio da cidade de Gravataí, que alegria, que joia, que bom estarmos juntos. Dando sequência, né, estamos falando a respeito da vida de Pedro, e falando da vida de Pedro também, que retrata nós, né, seres humanos. Pedro é um ser humano, então Pedro como tal se mostrou instável, e às vezes há uma confusão. As pessoas não compreendem algumas coisas, né? E a falta de compreensão daquilo que acontece, inclusive no contexto cristão, leva o ser humano muitas vezes a se frustrar, a uma certa decepção, se decepcionar, né? E quando nós olhamos para a vida de Pedro e dos discípulos, não dá para esquecer que eles haviam perdido o seu mestre. Eles haviam perdido aquele que tinha estado com eles 3 anos, curando os enfermos, libertando os cativos, ensinando como ninguém havia ensinado, quantos sinais, quantas coisas lindas. Então imagina a expectativa dos seus discípulos, né? De segurança, de estabilidade, a expectativa de imagina só você junto com Jesus 3 anos, gente. Amigo, irmão, companheiro. E além de tudo, esse amigo, irmão e companheiro, filho de Deus, operando sinais, prodígios e maravilhas. E daqui um pouco, quando você menos espera, né, ele é preso, crucificado, morto e sepultado. Cruelmente morto. E ele não foi morto, simplesmente morreu. Não. A morte de cruz é uma morte para criminosos. Ela é uma morte desonrosa. Desonrosa. Você imagina alguém ser preso injustamente? Um familiar seu, um amigo seu, companheiro de jornada, ser preso injustamente e como um criminoso e ser condenado e a morte de cruz e sofrer o que ele sofreu. Gente, o coração desses caras estava rasgado. Esses caras estavam acabados, né? Então, a gente sabe que a perda de um ente querido é algo doloroso, né? É um trauma. Toda vez que alguém perde alguém, precisa de um processo de cura. A gente sabe que Jesus, né? Aí a questão de assimilar por meio da palavra. Então, o Espírito Santo vai consolando. Mas imagina, eles estavam com Jesus, então, e aí eles perderam. E imagina só, daqui um pouco essa pessoa se foi e você fica pensando, se ele que tinha poder se foi a nossa esperança. Se ele que operava milagres se foi, se ele que era o Filho de Deus se foi, o que sobra para nós? Vocês imaginaram a instabilidade e a dúvida e o conflito que os discípulos poderiam estar passando com a perda de Jesus? É natural que nós venhamos perder nossos familiares, né? É natural, e nós sabemos pela palavra de Deus que aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador vai para a eternidade. Nós temos que pregar o Evangelho para que as pessoas possam se converter, para que as pessoas possam ir para o céu. Benção. Quando se perde alguém, há uma tristeza, há uma frustração, mas faz parte do processo natural da nossa vida, né? Por mais que a gente saiba que faz parte do processo natural, há uma dor, há sofrimento, há tristeza. Agora, imagine o agravo, o quão potencializado foi a morte de Cristo para eles. Porque, em primeiro lugar, Jesus tinha 33 anos. Era um jovem. Segundo lugar, toda uma expectativa do reino de Deus, da manifestação de Deus. Ele era o Filho de Deus. Terceiro lugar, Jesus, ele era colega, amigo, irmão, e Jesus operava sinais, prodígios e maravilhas, milagres extraordinários. Então a expectativa em cima de Jesus como solução para a humanidade, como solução para os judeus, como solução para si mesmo,
era muito grande. Era muito grande. E daqui um pouco, se Jesus sendo filho de Deus, Jesus aquele amigão, aquele irmãozão, Jesus aquele que tinha uma habilidade para ensinar, aquele que te atraía, aquele que fazia com que o coração deles ficassem ardentes a tal ponto de largar sua vida para segui-lo. Daqui um pouco esse Jesus que era poderoso é crucificado, morto e sepultado. Imagina a confusão na cabeça deles. Se Deus que é Deus, o Filho de Deus, foi derrotado, o que sobra para nós? Imagina esse conflito na mente deles, essa confusão na cabeça deles, né? Então, foi desta forma, quando há uma frustração e esse conflito e as decepções e muitas vezes a falta de compreensão, porque eles não haviam compreendido ainda exatamente o que estava acontecendo. E em função deles perder o chão, em função de acontecer o inusitado, das coisas fugir da sua compreensão, Pedro inclusive cometeu equívocos, passou a confiar em si, negou Jesus 3 vezes. Daqui a pouquinho, meu Deus, olha que bobagem eu fiz. Pedro pode ter pensado depois. Eu neguei Jesus, mas podia ser morto também. Parecia mais um ato de sobrevivência, né, de autopreservação de Pedro, porque eles estavam sem chão. O seu mestre foi preso, seu mestre ia ser crucificado, foi crucificado. Como ficou esse conflito mental? Eu fico pensando, eles estavam em luto, mas acho que meio anestesiados, porque o negócio foi um choque muito grande para eles. E daqui um pouco, o que acontece? Quando acontece o inusitado, quando acontece a decepção, quando vem a frustração, e eles estavam, veja bem, há 3 anos com Jesus. Então eles estavam na caminhada da fé. Muita gente acaba fazendo como eles fizeram. Eles voltaram o quê? Voltaram a pescar. Eles voltaram a levar a vida que levavam antes, porque parecia não haver outra alternativa. O risco hoje, quando não se compreende algumas coisas que acontecem. E veja bem, eles estavam com Jesus, mas não haviam compreendido. Nós temos que ter esta clareza de que nem todas as coisas nós vamos compreender. Nem tudo está ao nosso... Aliás, nem tudo não, acho que nada está no nosso controle. As coisas estão ao controle de Deus. Então, se as coisas estão sendo controladas por Deus, é importante entender que nós não vamos... nós podemos ser surpreendidos por algumas coisas que vão acontecer e talvez fuja da nossa capacidade intelectual e da nossa capacidade de compreensão. E nós temos que cuidar, porque algumas coisas que nós não entendemos e não compreendemos, isso pode nos levar a ter uma frustração. Porque nós costumamos a colocar uma expectativa de realização em cima de algo lógico. Nós colocamos uma expectativa de as coisas, para nós, elas dão certo, no nosso conceito, o que é certo é dentro daquilo que nós compreendemos. E veja bem, a crucificação, a morte, né, de Jesus Cristo foi uma perda para eles. Naturalmente, uma injustiça. Naturalmente, foi uma perda. Então, tem muitas coisas que nós não compreendemos, mas quando nós olhamos a morte, hoje é tão fácil dizer para nós assim, Jesus morreu por mim, né? Morreu por nós, morreu pelos pecadores, mas só um pouquinho. Logicamente, um inocente morrer por toda a humanidade que não era merecedora, não tem lógica. É porque nós já estamos acostumados com a obra da cruz. Nós conhecemos a palavra. Por isso, a palavra da cruz, a morte de Cristo é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então tem muita coisa que acontece, como aconteceu com eles. Vamos raciocinar como eles. Você está com Jesus, você está 3 anos. Daqui um pouco,
Jesus vai ser crucificado, morto e sepultado. Mas ele era o Filho de Deus, mas ele não tinha poder. Ele não veio salvar o povo de Deus. Ele não veio salvar os judeus, não veio nos libertar do cativeiro. E agora, como é que é isso? E ele morre. Então acabou tudo. Se o Filho de Deus não conseguiu resolver, que foi enviado por Deus, o que nós podemos fazer agora? Então só nos resta sofrer. Vamos voltar para a velha vida, vamos voltar a ser pescador. Esse é o natural. Mas eles não se deram conta, não haviam se dado conta, que era o plano e projeto de Deus. Deus estava no controle de tudo. E Jesus ressuscitou o terceiro dia. E Jesus venceu a morte. E Jesus, por meio da sua obra, não somente trouxe para eles que haviam crido e estado com eles a salvação, porque creram em Jesus, bem como para toda a humanidade. E todos aqueles que criam, que já criam antes de acontecer, e os outros que passariam a crer depois do acontecido. O plano e o projeto de salvação de Deus é tão poderoso que ele alcança antes da morte, antes da cruz, antes do advento de Cristo, durante o advento de Cristo e posterior ao advento de Cristo. Então todos que confiaram no plano de salvação de Deus foram salvos. Só que eles não haviam compreendido. Então acontecem muitas coisas na caminhada da fé que nós não compreendemos. Que talvez você possa se frustrar. Mas a frustração, né, e as decepções são mais porque o nosso coração não compreende do que propriamente dizer que Deus não está no controle. Quando eu falei que o nosso Deus, ele veio trazer por meio de Cristo uma estabilidade, não no contexto em que vivemos. Aí que as pessoas se frustram. A estabilidade não está no contexto. O contexto em que vivemos é uma tempestade. O contexto em que vivemos tem vento. O contexto em que vivemos, ele oscila, que nem uma embarcação numa tempestade. O contexto em que vivemos é um deserto, é terra de difícil sobrevivência. Jesus disse: no mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse assim, deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou, não a dou como dá o mundo. Então, Jesus veio para trazer estabilidade, não é no teu bairro. Jesus não veio trazer estabilidade a esta nação. Jesus não veio trazer estabilidade onde você está. Jesus veio trazer estabilidade em você. Jesus veio trazer estabilidade e segurança no teu homem interior. Aí aonde você estiver, aí haverá estabilidade, segurança, porque a presença de Deus vai atuar por meio da tua vida. No mundo passareis por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus disse para os discípulos no meio da tempestade: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus disse para Jairo: não temas, crê somente. Em situações extremamente adversas. Então nós aprendemos que Jesus, ele não veio trazer segurança, não veio trazer estabilidade para o contexto, ele veio trazer segurança e estabilidade para aqueles que estão no contexto, para nós seres humanos, aqui no coração. E quando Pedro, nós percebemos que Jesus está no controle de tudo. Quando Pedro estava nessa situação, que Jesus perguntou para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro estava frustrado. Eles tinham perdido Jesus. Olha a morte de Cristo, gente. Olha o filme aquele, A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Você imagina uma pessoa que você ama, uma pessoa que foi presa injustamente, passar por aquilo tudo. Como é que estava o coração deles? Decepção, tristeza. Aí eles voltam para a velha vida. Foram pescar e não pegaram nada. Olha o capítulo 21, do versículo 1 em diante. Eles passaram a noite toda pescando e não pegaram nada. Parece que estava tudo dando errado para eles. Esta é a verdade. Mas homens que estavam numa caminhada de fé. Homens que estavam andando com Jesus. Parecia para eles que o mundo tinha acabado, que agora já era.
E esse sentimento, em diversos momentos, inclusive da tua vida cristã, pode vir, mas você não pode deixar de seguir em frente. Porque quando Jesus aparece para Pedro, ressurreto, Jesus havia ressuscitado, apareceu para os discípulos, inclusive eles não conheceram Jesus. Há quem diga que Jesus estava com o seu corpo sendo glorificado. Ou talvez fosse uma cegueira deles, uma falta de percepção. Aí tem várias correntes teológicas a respeito disso. Mas eles não conheceram Jesus. O que nós aprendemos? Que em momentos da vida cristã, onde você se frustra, você se machuca, parece que as coisas não estão bem, você nunca pode esquecer de uma coisa: Deus está sempre no controle. E por mais que você não perceba, e eles não haviam percebido, Jesus estava na beira do mar. Quando eles tiveram uma jornada, voltaram para a vida antiga, voltaram a ser pescadores, o passado voltou a se apresentar para eles, eles voltaram à velha vida, e Jesus perguntou: vocês pegaram alguma coisa? E eles disseram: não apanhamos nada. Jesus disse: lançai as vossas redes à direita. E eles ali pegaram uma grande quantidade de peixes, 150 grandes peixes, e eles chegaram à beira do mar com os peixes, e Jesus ali estava esperando, inclusive com os peixes prontos, alguns peixes já assando na brasa para alimentá-los. Mas eles não haviam conhecido Jesus, tiveram uma certa dificuldade. Depois eles se deram conta. Até João disse para ele, João disse para Pedro: olha, é o mestre, é o Senhor. Mas eles não tiveram nem coragem de perguntar se era Jesus. Mas eles começaram a se dar conta, pelo que estava acontecendo, que era Jesus com eles. Então, meu irmão, quando você se frustra, você se machuca na caminhada, não quer dizer que a igreja está errada, não está dizendo que Deus deixou de operar onde você está. O que demonstra, às vezes, uma frustração é uma falta de compreensão nossa do que está acontecendo, de como Deus está agindo. E nós temos que ter cuidado, porque quando acontece essa frustração, essa falta de compreensão, a tendência é você sair da caminhada, é você se desviar, você voltar à velha vida. Em momento algum, Jesus perdeu o controle do que estava acontecendo. Em momento algum, Deus perdeu o controle do que estava acontecendo, porque o plano e o projeto de salvação continuava em andamento. Estava tudo planejado. A frustração foi deles e não de Deus. Quem se perdeu no que estava acontecendo não foi Jesus e não foi Deus, foram eles. Então hoje na caminhada de fé algumas coisas podem acontecer e você não compreender, ficar triste, ficar chateado, ficar aborrecido com o teu pastor, com o teu irmão, com o teu congregar, ficar aborrecido com a tua esposa, com o teu esposo, e daqui a um pouco a tendência é você querer: vou largar tudo de mão, vou voltar a ser pescador, voltar para a velha vida. As coisas fugiram do controle, não há mais Deus aqui, não há mais presença de Deus. Jesus não estava mais fisicamente presente. Eles já não estavam vendo sinais, prodígios e maravilhas. Mas não significava que Jesus e Deus, o Criador de todas as coisas, havia perdido o controle do que estava acontecendo. Tudo estava no controle de Deus. Eles é que perderam a percepção, porque nem todas as coisas nós temos a capacidade de compreender. O que nós precisamos é confiar. Eu quero que você leia comigo, em seguida eu já vou encerrando. A Bruna aqui está sugerindo, dizendo que é difícil. Claro que é difícil, né? Então, imagina quando você bota uma expectativa de realização num congregar em irmãos, né? E ali você traça, você constrói uma imagem de sonhos, que nada vai dar errado. Algumas coisas dão errado em nós, porque nós somos limitados e limitados na nossa capacidade de compreensão daquilo que Deus quer fazer. Foi o que aconteceu com eles. Estava tudo correndo conforme Jesus queria.
Estava tudo ocorrendo de conforme Deus queria. Quem estava frustrado era eles. Nos dias de hoje, na tua igreja, meu irmão, onde você congrega, na Encontros de Fé ou fora da Encontros de Fé, a igreja de Cristo na face da terra, independente da denominação, está tudo sendo conduzido por Deus, como Deus quer. Se você deixar de congregar e voltar à velha vida, é você que está com problema. Jesus foi conversar com Pedro para curar o coração de Pedro, levando Pedro a compreender aonde ele havia errado, para que ele pudesse ser curado, restaurado, renovado e pudesse ser um instrumento na mão de Deus. Jesus estava puxando eles de volta para o plano e para o projeto, porque era eles que tinham sido dispersos quando Jesus foi preso. Hoje nós compreendemos isso. Imagina eles como estavam. Agora, quando você olha em Mateus 6, versículo 11, diz o seguinte, Mateus 6, 25, diz assim, ó: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber. Aqui é Jesus falando. Nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, não ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, Jesus aqui dizendo, eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Olha o que diz o versículo 31, Jesus diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Jesus está falando sobre a ansiedade. Jesus está falando sobre decepções. Jesus está falando aqui sobre uma insegurança que assola o ser humano. E isso acontece muito com quem está na caminhada da fé também. Mas a tua falta de compreensão, a minha falta de compreensão, de discernir algumas coisas que muitas vezes não vão bem, não quer dizer que nós não possamos estar bem. As coisas podem estar como nós não gostaríamos e talvez como não fora da nossa compreensão. Mas a paz que excede todo o entendimento. Jesus disse assim: deixo-vos a minha paz. É no teu coração. É uma estabilidade, segurança, fruto de fé, sabendo que Deus tem o controle de tudo. Quando Deus tem o controle de tudo e você tem essa convicção que é fruto de fé, não é o contexto que você está inserido que vai ter estabilidade. É você que vai ter estabilidade para estar inserido neste contexto e ser luz do mundo e sal da terra. Vamos orar nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta manhã, Deus, e te agradecemos pela riqueza da tua palavra, pela tua graça, tua revelação, virtude, poder do teu Espírito para conosco. Nós oramos nesta manhã, Senhor, pedindo mais uma vez a tua misericórdia, o teu perdão pela instabilidade, a insegurança e a pequena fé. Pedimos a ti, Senhor, acrescenta em nossos corações, fruto do teu Espírito, a fé, Senhor, esta certeza, esta convicção, sabendo que tu estás conosco, sabendo, Senhor, que tu nos cuida. Pedimos a ti, Senhor, toma cada irmão, a cada irmã
que a ansiedade, a angústia, a insegurança saia do coração de cada um em nome de Jesus. E a tua presença, Senhor, venha trazer segurança. Sabemos, Senhor, que o mundo espiritual vai muito mais além da nossa capacidade de compreensão. Por isso nos sujeitamos a Ti. Pedimos a Ti, Senhor, por meio do Teu Espírito, traz discernimento, traz revelação, traz instrução, traz virtude, traz vida, fortalece na fé. Nós oramos abençoando a Tua vida, meu irmão, abençoando a Tua vida, minha irmã. Pai querido, Pai de amor, abre o céu sobre esta região e toca com Teu poder em nome de Jesus. Ministramos a Tua presença, Senhor, suprindo as necessidades, libertando os cativos, curando os enfermos. Nós ministramos, Senhor, o Teu poder. Nós Te abençoamos nesta manhã, meu irmão, minha irmã, em o nome de Jesus. Toca, Deus, com Teu poder. Em nome de Cristo oramos. Muito obrigado, Paizinho querido. Amém, amém e amém. É isso aí, pessoal, nós vamos ficando por aqui, 8 horas e 54 minutos, está encerrando mais um programa, estamos alegres por tudo que Deus tem feito. Por mais que não tenhamos compreensão, por mais que pareça que as coisas se perdeu o controle, Deus continua no controle, sempre. Vamos ver quem é que está conosco. A Mara Nunes colocou aqui, venha nos visitar. A Mara Nunes de Florianópolis, como é que é numa cidade que eu li ali? Biguaçu, Santa Catarina. Um abraço, Mara, Deus abençoe. Cláudia Antunes, paz a todos. Bom dia, pastor Márcio e equipe. Bom dia, Cláudia. O Luiz Scherer coloca aqui, bom dia, pastor, Parque dos Anjos, legal. Abraço, Scherer, Deus te abençoe. O Léo e a Tami, paz, meu pastor, glória a Deus, fé, amém. A Vivi também aqui com a gente, né? A Cláudia Antunes, amamos o nosso Jesus, amém. Misericórdia, Senhor, renova todas as manhãs, Deus é bom o tempo todo. Legal, Cláudia. Paulo Roberto Freitas Júnior, bom dia, meu querido. Bênção. Aqui o pastor Paulo, esse, né? É o pastor Paulo de Capão da Canoa. Pastor Paulo, meu amigo, forte abraço aí, Deus te abençoe. Povo querido de Capão, legal, né? Os obreiros ali, os irmãos em Cristo, essa amizade que temos entre os colegas, né? Um abraço, Paulo, também. E a sua esposa, ela querida lá, né? Família, todos os obreiros aí da região de Capão da Canoa. A Carla Norato coloca aqui, amém. A Cláudia, verdade, pastor, na minha caminhada eu já me decepcionei com muitas coisas, mas nunca abandonei o meu Jesus e a igreja. Aprendi a guardar meu coração. Olha aí, importante colocação. Guardar o coração no Senhor. É isso aí. Obrigado por esses ensinamentos, pastor Márcio. Fortaleço a minha fé e renovo ouvindo vocês todas as manhãs. Legal, bênção. Pastor Paulo bota aqui. Paulo Roberto de Capão, né? Bênção, glória a Deus. Legal, Paulo, Deus te abençoe. Vou te colocar no ar aqui, vamos fazer uma ligação, te botar ao vivo no ar, Paulo. Paz, pastor. Peço oração pela minha família, Simone Almeida. Abraço, Simone, com certeza estaremos orando. O Rodrigo Júnior, bom dia, pastor. Amém. Legal. Muita gente conosco, pessoal. Já vamos encerrando agora, 8 horas e 57 minutos. Amanhã estaremos de volta a partir das 8 horas da manhã. Hoje à noite, lembrando, estaremos na Parada 64, Dorival de Oliveira, 5931, nosso culto de fé, de socorro e milagres. Faça a sua inscrição, 996-321-740. Também você pode ser um mantenedor desse trabalho. Você pode nos auxiliar. Você pode estar contribuindo. Contribuir é uma forma de colaborar. Faz ali a tua contribuição financeira, a tua oferta, teu dízimo. Estão ali as informações para depósito. Nós ficamos por aqui. Um forte abraço, carinho. Deus te abençoe e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus.